Olá, prezados. Relutei muito para divulgar o teor deste áudio, mas não há mais tempo para ilusões. O Covid-19, não há mais dúvida, foi apenas o catalisador para apressar o plano de dominação da nova ordem mundial idealizado há anos. Sobre isso, um e-mail que foi vazado de um membro do Comitê Liberal do Canadá em 10 de outubro de 2020 prova essa tese. A cópia em inglês e também no canal Pegando no Pé Oficial. Como o YouTube ainda não derrubou o vídeo, vou tratar de divulgá-lo. Relata a pessoa, abre aspas. As informações que estou fornecendo são provenientes do Comitê de Planejamento Estratégico. Começo dizendo que não estou feliz em fazer isso, mas preciso, como canadense e como pai que deseja um futuro melhor não só para os filhos, mas também para as outras crianças. 30% dos membros do comitê não estão satisfeitos com a direção a que isso levará, mas nossas opiniões foram ignoradas e eles planejam seguir em frente com seus objetivos, deixando bem claro que nada impedirá os resultados planejados. O roteiro e os objetivos são os seguintes: primeiro, lockdowns secundários e contínuos, começando primeiro com as principais áreas metropolitanas e expandindo-as posteriormente. Isso está previsto já para novembro de 2020. 2. Construção ou aquisição de instalações de isolamento em todas as províncias, previsão para dezembro de 2020. 3. Aumento dos casos de Covid-19, previsão para o final de novembro. 4. Lockdowns completos muito mais rígidos que o primeiro, previsto para o final de dezembro e início de janeiro de 2021. 5. Reforma e expansão do programa de desemprego para a transição para o programa de renda básica universal, previsto para o primeiro trimestre de 2021. 6. Com infecção com um vírus secundário, que será chamado de Covid-21, levando uma terceira onda com taxa de infecção e mortalidade muito mais altas. Previsão para fevereiro de 2021. 7. Aprimoramento dos lockdowns com restrições totais de viagem, inclusive entre províncias e cidades. Tudo isso com a ajuda da Polícia Militar, que fará o controle em todas as áreas. 8. Quebra da cadeia de abastecimento, escassez de estoque, grande instabilidade econômica, prevista para o final do segundo trimestre de 2021. 9. Para compensar o colapso econômico, governos oferecerão alívio total das dívidas, como hipotecas, empréstimos, cartões de crédito, sob o comando do FMI. Em troca deste perdão das dívidas, o indivíduo perderá as propriedades e seus bens para sempre. 11. Vários membros do comitê questionaram o que aconteceria aos indivíduos que se recusarem a participar do programa de redefinição da dívida ou do passaporte sanitário ou ainda do calendário de vacinação. A resposta dada é que será do interesse do indivíduo participar, pois aqueles que se recusarem viverão primeiro sob confinamento indefinidamente. Também serão considerados um risco à segurança pública e realocados em instalações de isolamento e ter todos seus bens apreendidos. 11. Ficou implícito que toda agenda avançará, independentemente de quem concorde ou não com ela. Fecha aspas. Prezado, se alguém pensa ser isso impraticável, convém lembrar que a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, já criou campos de concentração para quem não quiser fazer os testes ou testarem positivo. Diz ela, abre aspas, ninguém sairá do campo até que o exame dê negativo, fecha aspas. Também o ministro da Saúde da Alemanha propôs um projeto para controle de infecções que prevê proibir reuniões, festas, viagens, atividades religiosas, culturais, lazer, esportivas, rigorosas restrições comerciais, fechamento de bares e restaurantes que recentemente gastaram fortunas para se adaptarem às novas normas sanitárias. E o pior, fim da inviolabilidade do lar. Devido a isso, os alemães lotaram neste domingo as ruas de Leipzig, Berlim e Munique. Mas ainda é muito pouco para um povo que já conheceu o nazismo. Estamos, na verdade, já vivendo sobre um totalitarismo disfarçado sob a máscara de um falso humanismo de pessoas que dizem se preocupar com a sua saúde. Eu sou Thaís Scalco Coraza e hoje são 9 de novembro. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Pegando no Pé Oficial. Meu nome é Daniel D'Andrea.
E eu preparei para vocês aqui hoje um vídeo sobre um comentário que as pessoas me pediram para fazer a respeito da veracidade do documento vazado lá por um político lá do Partido Liberal no Canadá, falando uma quantidade de coisas bastante... Eu vou evitar algumas palavras, ok? Para eu não ter problema com a plataforma e esse vídeo não ser derrubado. Então, espero que você entenda, consiga compreender a complexidade, mas eu vou usar determinadas palavras um pouco mais sutis, ok? Sem alterar também muito o tom de voz, para que também a plataforma também reconhece tom de voz. Você usa um tom alarmista, ele derruba o vídeo às vezes só pelo tom alarmista, ainda que você diga coisas sem nenhuma relevância. Então, vamos lá devagarzinho. Eu vou colocar na tela. Então começa aí, você está vendo no título, ó, e-mail vazado do Partido Liberal do Canadá expõe o plano muito preocupante. Então um político vazou um e-mail dizendo coisas que depois você vai analisar por si mesmo e vai chegar à conclusão se isso aqui tem alguma relação com a verdade ou não, se até aqui o que tem acontecido tem sido de acordo com o que ele disse aqui ou não. Então ele começa dizendo que ele é do Partido Liberal e tal, lá do Canadá, e que depois de participar de várias reuniões lá do seu partido, lhe foi impostas algumas regras e algumas leis que pelos próximos meses estaria para acontecer. Houve uma oposição do seu partido e de alguns outros partidos com relação a essas ideias. Houve lá um bate-boca monstruoso, mas o que ficou ali no final registrado foi que a agenda dos globalistas iriam continuar acontecendo até o final sem nenhum impedimento. Então, no final, ele dá o roteiro aqui do que foi proposto pelos globalistas ali no Canadá, que é um dos países chaves ali no desenvolvimento da agenda global. Mas ele começa dizendo, e você está olhando aí na tela, você está vendo comigo, está dizendo aí, o roteiro e o objetivo foram definidos pelo PMO e são os seguintes. Então os globalistas puseram uma agenda para o planeta, inclusive para o Canadá. Essa reunião que teve lá nos partidos e no governo do Canadá, muito provavelmente que ele teve em boa parte do planeta, ok? Isso aqui não aconteceu só lá. Foi lá que vazou, supostamente, né, esse documento, que cada um de vocês depois analise e veja se condiz com a verdade ou não. Então ele diz o seguinte, o roteiro e o objetivo foram definidos. Quais são esses objetivos? Primeiro, a fase em restrições de bloqueio secundário em uma base contínua, começando com as principais áreas metropolitanas, primeiro expandido para fora, previsto para novembro de 2020. Essa primeira fase aqui de restrições de bloqueio é a palavra para lockdown, ok? Então, bloqueio secundário significa lockdowns parciais em alguns lugares dos países. Então isso aqui já está previsto faz tempo, assim como na Alemanha, na Inglaterra, em vários lugares, inclusive aqui na Itália, não se fez lockdown no país inteiro, ou seja, foi feito lockdowns parciais. Por exemplo, aqui aconteceu em 3 regiões. Então a agenda, por enquanto, ela está se cumprindo perfeitamente. Então diz aqui de base contínua, ou seja, em todo o planeta foi colocada uma agenda de lockdowns parciais, de modo contínuo, ou seja, gradativo, sem impedimento. Aconteça o que acontecer, essa base desses lockdowns, eles aconteceriam em todo o planeta, país após país que estivesse participando dessa agenda. Começando com as principais áreas metropolitanas, primeiro, e expandindo para fora. Então, as principais regiões da Itália, economicamente falando, das 5 principais regiões, 3 estão em lockdown, aqui na Itália. Então, você vê que, como essa agenda escrita lá atrás, ela está se cumprindo, pelo menos aqui na Itália, que é o que eu posso dizer. Previsto para novembro de 2020. Então, essa agenda, que começou já em outubro, em novembro, ela vai se expandir e vai se ampliar. Aqui mais para frente ele explica que o ponto 2, apresse a aquisição e construção de instalações de isolamento em todas as províncias e territórios previstos para dezembro. Em dezembro está previsto, isso aqui eu não acreditava nisso aqui até ver uma matéria que eu vou mostrar para você agora. A Nova Zelândia sempre foi exemplo de como enfrentar tantas coisas, inclusive o cavalo de Troia 19. Mas se você ama a liberdade, ouça a resposta da primeira-ministra Jacinda Ardern. Estão fechando as pessoas em campos de quarentena. Quem não quiser ser testado tem que ficar. E depois de 14 dias não sairá. E deve ficar por outros 14 dias. Então, isso é um belo incentivo para fazer o teste.
e ver quem está limpo, senão não sairá. Penso que muitos dirão, bom, eu farei o teste. Ninguém sairá do campo até que o exame dê negativo. Bom, você viu aí do que se trata, não é? Construção de instalações de isolamento, como se fosse campos de concentração sanitários para colocar ali pessoas que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, são instalações de isolamento em todas as províncias e territórios. Eu achei que isso aqui nunca ia acontecer, mas pelo que eu te mostrei aí, você viu, já está acontecendo e que está previsto para se desenvolver no planeta todo em dezembro de 2020. A Nova Zelândia já começou na frente, vamos dizer assim. Isso nos outros países que já está acontecendo e que a gente não sabe. Ponto 3. Está previsto que novos casos diários de cavalo de Troia 19 irão aumentar, além da capacidade de teste, incluindo aumento nas mortes relacionadas com o cavalo de Troia, seguindo as mesmas curvas de crescimento, previsto para o final de novembro de 2020. Então a perspectiva daqui para frente é de piora e de aumento dos números dos casos positivos pelos testes PCR que eles vão fazer até chegar em números absurdos. Então isso não vai diminuir aqui na Europa, isso vai aumentar. Pelo menos está previsto aqui até o final de novembro, começo de dezembro. Ponto próximo. Bloqueio secundário completo e total, muito mais rigoroso do que as restrições da primeira e da segunda fase de rolagem, né? Primeira e segunda onda, previsto para o final de dezembro de 2020 e início de 2021. Então, os vão começar a ficar mais severos do que na primeira onda. Ele diz aqui que os bloqueios secundários vai ser agora completo, ou seja, vai ser no país inteiro. Eles vão fechar o país até o final do ano, perto do Natal. A perspectiva no planeta, principalmente aqui na Europa, é que haja ali perto do Natal. Estão dizendo aqui na Europa que não, que eles vão fazer agora parciais para livrar o Natal. Vamos ver se essa agenda aqui então vai se cumprir. Próximo. Reforma e expansão do programa de desemprego para a transição para o programa de renda básica universal, esperado para o primeiro trimestre de 2021. Bom, até lá, é claro que o mundo já vai estar numa condição financeira, as pessoas, né, falo de um modo geral, numa situação financeira bastante dificultosa. Já hoje o nível de empobrecimento já é enorme, você imagina esse negócio rodando mais 2 meses. Então, o que acontece? A previsão é que esse programa de desemprego, né, que o governo está ajudando as pessoas, inclusive o Conte aqui na Itália fez um pronunciamento antes de ontem, 3 dias atrás, do que eu estou gravando hoje, falando das ajudas que o governo vai dar para as pessoas que estiverem desempregadas e estiverem sofrendo pelos parciais ou totais que nas regiões aqui na Itália estão acontecendo. Então, as pessoas vão receber dinheiro, inclusive hoje foi noticiado que ontem a Itália pegou emprestado 24,3 bilhões de euros para socorrer essas pessoas. Ou seja, a sequência de endividamento da Europa e dos países está seguindo a pleno vapor. A Itália, que já está devendo 150% do PIB, vai se afundar ainda mais. Então, essa agenda de transição desses seguros de desemprego para a renda básica universal, ou seja, aquele salário mínimo global, está previsto para o início do ano que vem. Vai ser a transição de um sistema para outro. A mutação projetada, isso aqui também é mais grave ainda, preste muita atenção. A mutação projetada de cavalo de Troia 19 e ou co-infecção com vírus secundário, referido-se como cavalo de Troia 21, levando a uma terceira onda com taxa de mortalidade muito mais alta e taxa de infecção mais alta, prevista para fevereiro de 2021. Seja como for, a perspectiva é que esse cavalo de Troia 21, que eles vão chamar, vai ser mais letal, muito mais grave do que esse. Porque esse, pelo jeito, não colou, né? Então, eles vão colocar um aí muito mais agressivo e que vai exceder a capacidade de instalação nos hospitais. Isso esperado para o segundo trimestre de 2021. Então, isso lá para maio, junho do ano que vem. Próximo, as restrições de bloqueio aprimoradas, referidas como terceiro bloqueio ou terceiro lockdown global, serão implementadas. Aqui já não estamos falando mais do segundo lockdown agora para dezembro, mas lá para frente um terceiro lockdown. Restrições totais de viagens serão impostas, incluindo entre províncias e cidades, esperado para o segundo trimestre de 2021. Transição de indivíduos para o programa de renda básica universal, esperado para meados do segundo trimestre de 2021. Então, a partir de abril do ano que vem,
essa transição já tem que ser completa, dessas ajudas dos governos para esse plano de renda básica universal, esse salário mínimo global, que o canal da Débora Barbosa já falava disso há meses, ok? Está aí prestes a ser implementado. Próximo. Queda da cadeia de abastecimento projetada, escassez de estoque e tal, grande instabilidade econômica. Bom, é óbvio que o que vai acontecer com lockdowns, empresas fechadas, etc., escassez de alimento, isso vai produzir um caos, principalmente nas grandes cidades por busca de alimento, instabilidade econômica, isso também está projetado para o segundo trimestre de 2021. Por isso até que eu